Olá, tudo bom? Hoje eu vim aqui explicar como colocar a linha e a bombina na máquina Singer Fashion. Eu fiz esse vídeo, eu tô fazendo esse vídeo na verdade porque eu venho reparando que a maioria das pessoas preferem lidar com a máquina antiga, principalmente aquelas máquinas de ferro. Inclusive eu, na verdade, eu prefiro lidar com a máquina de ferro. Porque assim, ela é muito mais fácil, ela é muito mais prática, embora não tenha nem 30% das funcionalidades que a Singer Fashion tem, ou que qualquer outra máquina doméstica ou industrial mais nova tenha. A máquina Singer Fashion, o retrocesso fica aqui na frente, pressionando o botão. Ela vem com esse botão para colocar qual o tamanho do ponto da linha e qual o tipo do ponto. O zigue-zague dela já vem aqui. A agulha para modificar onde fica a agulha fica cá em cima. Ela vem com alcinha, que é muito legal, porque assim, qualquer carregamento com ela fica bem fácil. E assim, o passador de linha dela e todo o resto, ele até que não é difícil, mas eu não vou mentir, eu só percebi que a minha máquina ela tinha uma gavetinha escondida um tempo depois, que é essa gavetinha daqui. Nela vem agulhas, vem outros calçadores, vem algumas bombinas. Inclusive aqui no meu bairro eu não consigo achar essa bombina desse modelo. Por incrível que pareça, eu só consigo achar a bombina de ferro. Para tirar e colocar esse calçador é fácil. Quase todas as máquinas domésticas hoje, elas vêm com essa gavetinha para colocar os acessórios. Até para vir com esses acessórios da máquina, esses acessórios pequenos. Eu costumo utilizar esse tipo de linha, embora não seja o apropriado para essa máquina, porque o certo de utilização dessa máquina são as linhas essas daqui. Essas daqui. Porque aí eu coloco a linha aqui, venho com a travinha dela, coloco aqui e depois eu passo a linha por toda a máquina. Só que como eu utilizo muita linha, se eu for utilizar essas linhas menores, eu acabo pagando mais caro e utilizando muita linha. Então assim, não é vantagem. Aí o que é que eu faço? Para colocar a linha, ela é colocada do lado de cá, atrás da máquina. Minha mesa tá até com esse plásticozinho, porque essa é a mesa que eu uso para fazer faça você mesmo. Aí assim, como eu adoro procedimentos artesanais, aí assim, a minha mesa é dividida entre costura e outros faça você mesmo. Normalmente eu coloco a linha na mesma direção do passador da linha, do primeiro passador da linha, porque aí fica mais difícil a linha ficar sambando. A linha dela, pelo menos da Singer, da Fashion, ela passa por aqui primeiro e depois ela vem aqui pela bombina. Eu passo ela por cá, só um minuto. E aí assim, eu já passei ela por aqui, eu venho aqui pelo tensor e passo por trás. Aí logo depois que eu passo aqui, eu venho com ela e passo aqui pela frente. Primeiro processo dessa passagem aqui, ele até que é bem explicativo. Ele vem com vários desenhozinhos. Esse tensor daqui é o que é para encher a bombina, que fica aqui. Aí agora eu vou virar a máquina. A linha ela já se encontra aqui. Aí vem no primeiro passador. Eu passo no segundo passador. Eu gosto muito de batizar as máquinas. Essa minha máquina aqui eu chamo ela de Ayala. Então assim, essa máquina daqui ela tem várias funcionalidades que as máquinas antigas não têm. Por exemplo, ela tem o passa-linha, que é só passar a linha aqui
e depois puxar para baixo. Aí eu venho aqui, encaixo aqui nesses dois pezinhos. Deixa eu chegar bem perto para vocês verem. Ó, eu pego a linha, aí tem dois dentinhos aqui nessa parte da linha. Aí eu venho, passo a linha por aqui e puxo. Aí vai ficar uma pontinha aqui. Aí é só eu puxar essa pontinha. Assim, é bem melhor do que ficar tentando achar o buraquinho da máquina. E essa parte daqui já tá pronta. Aí agora vem só a parte de colocar a bombina. A minha bombina, quando ela veio com um pouquinho de linha. Ela veio com mais ou menos assim, um pouquinho de linha. Essa bombina dessa caixa mágica, ela sempre vai ser colocada o furo maior para baixo e o furo menor para cima. Aí você sempre deixa um pouquinho de linha, porque na hora de passar a linha, você vai puxar com essa daqui, precisa desse pouquinho de linha. Aí você coloca sempre com um pouquinho de linha dentro. Fechou? Aí agora eu vou dar uma volta. Vou dar uma volta aqui. E aí a linha vai ser puxada. Eu vou segurar a linha e dar uma volta lá embaixo. Quando eu der essa volta, ó, ela puxa a linha lá de baixo. Ela puxou a linha lá de baixo, é só eu puxar pra fora e pronto, tá pronta pra costurar. É só você jogar a linha pra trás. Inclusive, essa máquina, ela tem até o corta-linha. O corta-linha dela é essa abinha que tem nela. Esse corta-linha, depois que você costura, é só você puxar, ó. Pronto. Ela corta a linha. O que é muito legal também, porque você não precisa ficar toda hora usando a tesoura, embora eu ainda tenha o vício de ficar com a tesoura. Ela é uma máquina muito boa, eu consigo costurar, eu saí da máquina de ferro direto para essa daqui, eu consigo costurar basicamente tudo, inclusive eu já testei quantas camadas de jeans eu consegui costurar com ela, e assim, realmente foram muitas camadas de jeans. O custo-benefício dela foi muito bom. Foi até interessante a história, no caso que eu ganhei a Yala, porque antes eu tinha a máquina de ferro. E a máquina de ferro, eu estava acostumada a não ter zigue-zague, eu estava acostumada a não ter várias outras funcionalidades. E essa máquina, ela é muito mais completa. Mas eu fiquei com certo medo, porque quando eu procurei saber sobre máquinas domésticas, eu não consegui... Eu sempre vi que a máquina de ferro, ela sempre ganha, as máquinas antigas, elas sempre ganham. Então assim, eu tinha a máquina de ferro e eu acabei trocando ela com a minha avó, porque a minha avó falou que essa máquina Singer, ela é muito complexa. Então assim, acabou a gente trocando de máquina e ela adorou a outra máquina, porque ela disse que quando ela era jovem, ela tinha aquela máquina. Porque a minha máquina ainda era aquela de ferro de manivela, só que adaptada com motorzinho de máquina. E assim, ela disse que adorou, porque a máquina é muito mais tranquila, é muito mais lenta, segundo ela. Eu, na verdade, eu não senti essa diferença em relação à rapidez e lentidão para costurar, não. Mas ela disse que sentiu essa diferença também, que ela queria uma máquina que fosse mais lenta, porque como ela já é uma senhora idosa, ela disse que não estava acertando, não conseguiu se adaptar de forma nenhuma, embora eu até tenha tentado ensinar ela. Aí assim, eu realmente indico a Singer Fashion. É uma máquina que costura bem, costura bastante. O único porém que eu tenho sobre essa máquina é porque quando queimou a luzinha da máquina, da minha outra máquina, que era uma LG, essa máquina LG de ferro antiga, custou R$15 para trocar. E já a Singer, quando eu tive que trocar a lâmpada, custou R$65. Só a lâmpada, porque é uma lâmpada de LED, e ele falou que tinha que abrir a máquina toda. E a lâmpada da LG não, é uma lâmpada externa, é uma lâmpada... Eu mesma que troquei. Em relação a isso, eu senti essa diferença. Mas como essa máquina é uma máquina, assim, que faz muito mais coisas,
ela é, assim, eu super indico. Ela é muito, muito boa. Até em relação a costurar camadas. Espero que vocês gostem e até o próximo.